A UFP, a Universidade Federal do Estado do Piauí, tem revelado que, com os recursos previstos para 2022, ficará difícil manter as aulas presenciais. Sobre esse assunto, eu converso agora aqui ao vivo, direto de nossos estúdios, com o superintendente de comunicação da instituição, Fenelon Rocha. Professor Fenelon, boa tarde, prazer em lhe receber, tudo bem? Prazer é meu, Lívio. Fenelon, vamos começar conversando sobre este assunto. Realmente, então, os recursos não dão para manter essa aula presencial? Olha, a universidade, é preciso a gente entender que ela está chegando este ano de 2021, chegando ao final, em condições razoavelmente tranquilas, ou seja, conseguiu fechar as contas do ano, mas conseguiu fechar as contas do ano tendo alguns apertos, claro, alguns ajustes importantes, ajustes que tem que, vamos dizer assim, se ajustar ao contrário. Se você reduziu manutenção de limpeza, porque a coleta de lixo, por exemplo, estava num nível muito menor do que no momento presencial, claro, isso volta ao contrário. A gente vai ter mais gasto com energia, mais gasto com água, com diárias, com limpeza, com insumos. Tudo isso aumenta com o presencial. Dá para manter o presencial? Dá, mas não nas condições ideais, não nas condições que a UFP tem o cuidado de manter no nível razoável. É preciso não só ficar aberta, mas ficar aberta em condições adequadas. Nesse contexto, qual a decisão da reitoria sobre este assunto, aulas presenciais em 2022? Bom, primeiro que essa não é uma decisão unicamente da reitoria, é uma decisão de um colegiado muito mais amplo, que tem representante de estudante, que tem representante dos vários segmentos da universidade, dos vários setores e também da administração superior. A administração superior faz um diálogo com os cursos, com os departamentos, com os centros, para definir essa estratégia e, obviamente, levando em conta as condições sanitárias. As condições sanitárias melhoraram? Sim, mas essa decisão está em diálogo para que se possa ser sacramentada e definir como será o retorno das aulas do próximo semestre, no dia 7 de fevereiro. O esforço do reitor Gildásio Guedes, e não só do reitor Gildásio Guedes, mas dos reitores das universidades federais em geral, é no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional, o governo federal, para que na definição do orçamento do ano que vem haja um aporte a mais para as universidades. Nós temos uma diferença, Lívio, que é importante ser destacada. Se a gente olha o orçamento de 2020, nós tivemos em 2021 22 milhões a menos. Isso significa isso só para custeio e investimento, porque não estamos nem contando a parte de pagamento de pessoal, porque essa nem vem para cá, é feita diretamente em Brasília. Então, você ter uma perda de 22 milhões é muita coisa. Com esses ajustes, permitiu-se que a universidade continuasse funcionando razoavelmente bem. Mas, para o ano que vem, para a retomada do presencial, é preciso que haja uma recomposição orçamentária. E isso foi parte das discussões que o reitor teve em Brasília, com parlamentares, no Ministério da Educação, para que a universidade possa sair dos 83 milhões deste ano para mais de 100. A expectativa é essa. A universidade precisa, para ter um funcionamento ideal nessas condições de número de alunos e cursos que a gente tem, algo em torno de 105 milhões para custeio e mais algo em torno de 8 milhões para investimentos. Nossa, é muito recurso mesmo. Professor Fenelon, eu também gostaria de lhe perguntar acerca de cursos específicos, como medicina, enfermagem, também nós temos odontologia, que necessitam de uma aula prática realmente com mais vigor, com mais atenção do que determinados outros cursos. Esses cursos, especificamente falando, como é que eles ficam nessa questão das aulas práticas laboratoriais? Olha, esses cursos, particularmente os de saúde, eles tiveram a retomada de aulas práticas nesse semestre passado já. E isso para que atendesse a própria demanda dos estudantes, havia uma pressão dos estudantes para que essas aulas presenciais fossem retomadas. Elas foram retomadas praticamente 100%, com condições muito particulares, né? Isso vale para a odontologia, para a enfermagem, para a medicina, para a educação física. Isso foi retomado com um entendimento entre professores, alunos, servidores e dialogando com o chamado comitê de crise, que faz a gestão nesse aspecto do sanitário. Agora, temos outros cursos, você conhece o de comunicação? Sim. A gente tem, por exemplo, fotografia. Sim. Fotografia precisa
multiplicar as turmas para poder atender adequadamente. Claro. É claro que você pode dizer, Lívio, vai fazer, como se você fosse aluno ainda. Sempre serei, muito orgulho de ter passado por lá. Então, Lívio, vai fazer fotos de flores. Isso depois ser analisado remotamente, sim. Mas os alunos estão pedindo que seja retomado as atividades diretamente presenciais. Entendo. Isso tem que ser feito com a fragmentação de turma. Quando você era estudante, a gente fragmentava o curso de fotografia em 2 turmas. Então, isso agora passa a ser 3. Exatamente, para poder haver essa distribuição razoável de alunos, não haver concentração no mesmo espaço. E esse tipo de providência é que tem que ser feita em acordo entre a administração superior e os cursos. Eu entendo. Professor, olhando para o ano de 2021, já que nos aproximamos deste final de ano, como foi a experiência de manter o calendário educativo, acadêmico da Universidade Federal do Piauí em contexto de pandemia? Olha, é um desafio grande. Primeiro que a gente passou a ter uma nova noção sobre o processo de ensino. A gente diz o seguinte, não o Fenelon, não a Universidade Federal do Piauí, mas os estudiosos no mundo inteiro dizem, o ensino nunca mais será 100% presencial. Ele sempre terá algo de híbrido, mesmo quando ele é identificado como presencial. A gente viu, Lívio, algumas experiências serem extremamente positivas. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu ofereci uma disciplina de entrevistas, que era uma disciplina prática presencial. Mas nós conseguimos fazer entrevistas fabulosas remotamente. Por exemplo, para quem não sabe na área de entrevista, teoria da entrevista no jornalismo, a gente tem uma teórica que é referência no Brasil, chamada Cremilda Medina. Nós entrevistamos a Cremilda Medina, ela em São Paulo e a gente aqui. Então, quer dizer, a gente pôde ter um upgrade em algumas situações. Essa é a regra? Claro que não. Mas a gente quer dizer que a gente reaprendeu, redimensionou as ferramentas que já estavam aí disponíveis e isso gerou um desafio, um aprendizado importante que eu acho que fica para sempre. Foi fácil? Claro que não. Não foi fácil, nem para professores, nem para alunos, nem para pais de alunos, muitos que tiveram que ter ali seus filhos que estavam distantes, tiveram perto, mas em condições às vezes tensas. Então, isso tudo foi um aprendizado e fez com que hoje a gente tenha dentro da UFP 80% presencial do funcionamento da universidade, 20% presencial e 80% remoto. Eu entendo. Professor Fenelon, muito obrigado pela sua participação. Leve nosso abraço e desejo, é claro, de prosperidade sempre à Universidade Federal do Estado do Piauí. Conte sempre com a gente, as portas estão abertas e, é claro, seguimos torcendo e cobrando quando podemos mais recursos para a nossa universidade. Obrigado. Eu agradeço, Lívio, e espero que você, nessa torcida, tenha êxito. Com certeza. Ter mais recursos. Obrigado, viu, professor? Estaremos torcendo e cobrando sempre. Obrigado. Boa tarde.